Teologia patrística. Hoje eu trouxe uma citação de Agostinho de Hipona, do quarto século. Ele está fazendo aqui nessa citação um comentário da carta de Paulo aos Romanos. Meu nome é Pastor Alexandre Salles. Se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, dê um clique no sininho para que você receba as novas notificações, os novos vídeos e dê um like no vídeo. Então vamos para a citação de Agostinho. Continua, pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito e ao espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Há homens que pensam que com essa afirmação o apóstolo negue que temos livre-arbítrio da vontade. Então, eu vou fazer um comentário já nesse primeiro parágrafo que mostra claramente as interpretações da igreja primitiva, que nasceu em Pentecoste e que na época de Agostinho, já no quarto século, ele repete as mesmas interpretações dos pastores do primeiro, segundo e terceiro séculos do cristianismo. Então, com essas afirmações no embate, nessa luta entre a carne versus o espírito, ele diz que há pessoas dentro das igrejas, homens, que pensam que com essa afirmação o apóstolo negue que temos liberdade de escolha, livre arbítrio da vontade. O que está acontecendo hoje na igreja do século XX, do século XXI, principalmente, na qual eu estou inserindo. Então a gente vê muitos vídeos no YouTube, tanto de crentes, protestantes, católicos, pouco menos, pessoas do mundo secular, professores, que estão negando o livre-arbítrio de forma explícita e achando que estão abafando. Mas os doutores da igreja primitiva, os pastores, como este aqui, que eu vos apresento, Agostinho de Hipona, ele nunca negou o livre-arbítrio em suas obras. Se você ler uma obra em particular e algumas páginas isoladas do contexto, você vai chegar a interpretações equivocadas dizendo que ele negava o livre-arbítrio. Mas não, nós, como seres racionais que somos, possuímos liberdade de escolha, tanto para as coisas terrenas aqui deste mundo, como para as coisas celestiais, a oferta salvífica de Deus. Então, continuando, não entendem, essas pessoas não entendem que isso lhe é dito quando se recusam a conservar a graça da fé recebida, somente pela qual podem andar em espírito e não levar a efeito os desejos da carne. Isso é uma condição, Se não querem conservar a fé recebida, não poderão fazer o que querem. Com efeito, querem realizar as obras da justiça, que estão na lei de Moisés, mas são vencidos pelo desejo da carne, a qual, obedecendo, abandonam a graça da fé. Então, fazendo um outro comentário, ele está dizendo que nós, através do poder do Espírito Santo de Deus, nós devemos andar em novidade de vida, nas boas obras, nas coisas divinas, realizar as obras da justiça. Então, se você está no Espírito, você tem um dever, você tem uma escolha a seguir, de andar nas obras da justiça. Se você deixa a carne ditar as regras da sua vida, você será um escravo do pecado. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Então, tem essa diferença, E essas obras aqui, ele não abole a lei de Deus. Jesus não veio abolir a lei nem os profetas do Antigo Testamento. Está aqui, ele está colocando isso também. Então, essas algumas alíneas da lei de Moisés foram abolidas, como a guarda do sábado, sacrifício de animais, derramamento de sangue e algumas outras práticas, Mas a lei de Deus, de Moisés, não foi abolida. E todo cristão, ele já fala isso em outra obra que eu já posso adiantar, que todo cristão deve observar essas coisas. Honre o teu pai e tua mãe como primeiro mandamento, e é um mandamento de promessa, Ele fala isso, Jesus,
Paulo fala isso em uma das suas cartas. Então, isso está inserido na lei de Moisés. E você, como cristão hoje, século XXI, você deve observar através do Espírito Santo de Deus, pela graça. Porque a graça de Deus é o Espírito Santo de Deus em nós. A graça é sinônimo do Espírito. Você está falando da graça, você está falando do Espírito de Cristo. A igreja primitiva interpretava desse modo. Então, que estão na lei. Que lei é essa? É a lei de Moisés, que não foi abolida. Mas vamos guardar o sábado? Vamos construir um templo de Salomão para sacrificar os animais ali e derramar o sangue? Não, isso não. Isso foi abolido. Essas alíneas da lei, né? Essas particularidades que estão inseridas na lei, da guarda do sábado, derramamento de sangue e muitas outras coisas, festas, né, da lua nova e outras festas, essas coisas foram abolidas, essas alíneas da lei. Mas a lei de Deus, a lei de Moisés, não foi abolida. É isso que toda a igreja, desde o primeiro século até Agostinho, no quarto século, eles interpretavam a Bíblia, o Antigo Testamento, desse modo. Entendeu? O dízimo, na época deles lá, de Moisés, isso foi abolido, entendeu? Eu sei que eu não vou entrar em detalhe com o dízimo aqui, né? Que é um outro assunto, é um outro vídeo. Mas são práticas judaicas, do judaísmo. Não tem nada a ver com a igreja cristã do século I de Jesus Cristo, com os apóstolos, entendeu? Então é isso. Mas são vencidos pelo desejo da carne, a qual, obedecendo, abandonam a graça da fé. Então, se você obedece à carne, você está abandonando o Espírito Santo de Deus que mora em você, para obedecer os ditames, as regras deste mundo, da carne. Continuando. Por isso diz também aos Romanos: a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois ela não se submete à lei de Deus. A lei aqui é de Moisés, repetindo, né? E nem o pode. Romanos capítulo 8, versículo 7. Com efeito, sofrer a oposição da carne não é condenação. Esse embate, essa luta entre a carne versus o Espírito, isso não é condenação. Se você se sobrepõe, se você vence a carne através do poder de Jesus em você, você não será condenado. Mas ser conduzido pela carne e ser um escravo das obras da carne, você será condenado. É isso que Agostinho está falando aqui. Então está escrito na obra dele, Agostinho, explicação de algumas proposições da carta aos Romanos, de Paulo, né? 2009, editora Paulo, já está em português, né? Aqui em São Paulo, coleção patrística, volume 25, páginas 132, 134, que eu coloquei aqui para vocês. E ele faz um comentário bem amplo sobre a carta de Paulo aos Romanos, que é a minha posição. Foi o que Deus me mostrou após a minha conversão, sendo um filho de pastor batista, protestante, né, do século 21. E que a igreja, majoritariamente primitiva, fez esse tipo de interpretação. No primeiro, no segundo, terceiro, quarto século, em Agostinho. Todos eles falam isso. João Crisóstomo, Origem de Alexandria, todos comentam desse jeito aí. Com essa perspectiva, com essas interpretações do Novo Testamento, da Bíblia. Então, a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois ela não se submete à lei de Deus. Então Jesus veio trazer a graça, o Espírito Santo, para que você ande no Espírito. Aí você não será condenado, ninguém será condenado. E não tem diabo, força maligna deste mundo, que possa te arrancar das mãos de Jesus Cristo. Né? Isso está escrito em João, no Evangelho de João. Mas se você anda na carne, você não será salvo. Entendeu? Porque você será condenado. Porque você está sendo conduzido pela carne, pelo maligno, pelos desejos das obras da carne, lá elencado em Gálatas, capítulo 5, você lembra lá de Paulo? As obras da carne são manifestas, são essas aqui. É um rol exemplificativo, das quais eu já vos declaro que vocês que estão fazendo isso, andando desse jeito, vocês não vão herdar o reino de Deus em hipótese alguma. Ele fala isso. Então aqui a gente tem a interpretação correta da carta de Paulo aos Romanos, dizendo que se você está no Espírito e não obedece aos desejos, ao controle da carne, você, será salvo e nenhum demônio, Satanás, pode arrancar você das mãos de Deus. Mas se você estiver dando vazão, deixando a carne, os desejos, as obras da carne te controlarem,
você será condenado. Então, essa última frase aqui é muito importante. Com efeito, sofrer a oposição da carne não é condenação ao inferno, mas ser conduzido pela carne, aí continua. Sim, isso vai te levar à perdição eterna. Foram essas interpretações de Agostinho, que ele não nega o livre-arbítrio, não nega, e de todos os pastores antes de Agostinho, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, que eu possuo aqui as obras de quase todos. Então eu posso te garantir que majoritariamente a igreja interpretava a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, desse modo, não negando o livre-arbítrio e fazendo essa exposição, né, sobre a carta de Paulo, que muitos hoje entendem, interpretam de um outro modo, coisa que a igreja primitiva nunca fez esse tipo de interpretação. Então eu deixo aqui essa passagem, isso é muito importante para mim. Foi uma confirmação de Deus após a minha conversão, depois de 4 anos de seminário. Eu fui estudar esse período patrístico, a teologia patrística, e houve uma confirmação com diversas testemunhas que confirmaram o que Deus tinha me revelado no início da minha conversão e que Agostinho está explanando aqui. A salvação se perde, sim, para aqueles que não acreditam, né? Então, meu nome, de novo, é Pastor Alexandre Salles, né? Sou protestante, não sou católico, né? Sou protestante, nada contra os católicos, mas sou protestante. Estou trazendo aqui um pastor, um mestre da igreja primitiva que parece que hoje está sendo colocado na geladeira, na estante, e as pessoas estão fazendo outras interpretações da Bíblia, a seu bel prazer, e incorrendo em diversas heresias. Então, é Alexandre Salles. Se você gosta do nosso conteúdo, dos nossos comentários da Bíblia, né? Romanos, que eu trouxe hoje aqui, da teologia patrística dos primeiros seguidores e pastores da Igreja de Jesus Cristo primitiva, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, dê um like no vídeo, clique no sininho para que você receba as novas notificações e muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.